Bem-vindo ao canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Vamos falar sobre o resultado da cúpula dos BRICS que aconteceu na cidade de Kazan, República do Tartaristão, na Rússia, do dia 22 a 24 de outubro. O que ficou decidido, como ficou a imagem do Brasil, do Lula, após essa reunião. Então nós vamos para a vinheta e vamos falar sobre isso. Solta a vinheta. Então, conforme eu falei numa live que eu fiz, teve a reunião dos BRICS do dia 22 ao 24 de outubro. Para quem gosta de história, Kazan é a capital do Tartaristão, reino dos tártaros, que Ivan o Terrível invadiu e acabou com os muçulmanos lá, pelo menos tentou, para convertê-los em cristãos ortodoxos. Mas depois Catarina a Grande liberou as religiões de assumirem o seu papel. Então é uma história muito legal que vale a pena você dar uma olhadinha. E o que ficou decidido? Vamos falar aqui, olha, sobre a desdolarização. Todo mundo estava ligado nisso, né? Como é que ficar o novo sistema de pagamento. Todo mundo ansioso. Eu acho que teve uma repercussão maior sobre isso, que os russos iam fazer, que eles iam apresentar. E, na verdade, o Putin deixou claro. Por que Putin? Porque foi no Cazaquistão, porque o Putin, a Rússia, assumiu a presidência do BRICS, que no ano que vem vai ser do Brasil. E foi dito que ainda é uma coisa em teste. O sistema que eles vão usar ainda está em teste. Nada efetivo sobre... seria o BRICS Pay, né? Um sistema de pagamento. Mas tudo isso vai caminhando. E o que você pode ter certeza de uma coisa, eu vou repetir isso, a diferença entre o G20, o G7... reunião de Mercosul com a União Europeia, para o BRICS, a diferença é que no BRICS as coisas caminham, as coisas acontecem. Enquanto que nesse G7, e aí eles ampliaram para G20, para justamente já confrontar o BRICS, não caminha, as coisas não caminham, tá? Aquilo dali é cafezinho, ou uma outra coisa sai, mas de grande importância. Como tem o BRICS para o Brasil e dos chamados países emergentes, né, e países que os Estados Unidos e a União Europeia não os veem como países, né, como cidadãos, como pessoas normais, né? Muitos dizem que é o eixo do mal. É assim que eles se referem a nações, povos que não se enquadram ao sistema deles, ou eles não deixam se enquadrar, né? Se você tiver alguma opinião contrária, não pode. Como exemplo, eu já citei, quando o FMI faz um empréstimo, eles fazem várias exigências, né? Como se fosse você pedir um dinheiro no banco e o gerente do banco falar, olha... quando der meia-noite, você apaga a luz da sua casa, só pode voltar a ligar às 6 horas da manhã, né? É desse jeito que eles agem. Por isso que você não tem uma saúde, uma educação e uma segurança, que são os serviços essenciais do Estado. Eles não deixam o Estado... trabalhar ou reclamam em cima disso. Enquanto você estiver pagando esse empréstimo, que nunca acaba, você tem que seguir essas exigências. Então, o sistema de pagamentos é mais ou menos sobre isso, né? E
os projetos acontecem, eles acontecem. Isso daí foi uma parte, o que o Putin falou. E as entrevistas, né, dos jornalistas lá é uma coisa assim cômica. Você vê a diferença dos jornalistas ao fazerem perguntas. Teve pergunta de jornalista da CNN aqui do Brasil sobre McDonald's, Coca-Cola. A Bianca Routier, logo, obviamente, eles usam aquele discurso, pessoal, que eu falei da narrativa. Em outros vídeos meus eu falo sobre a narrativa que esses jornalistas usam. E a principal narrativa foi sobre os BRICS estarem anti-ocidentais. São anti-ocidentais. E o anti-ocidente, o ocidente que esses jornalistas se referem é esse aí. Eu vou botar um mapa, vou botar um mapinha. Quando eles falam de ocidente, são esses países, tá? Porque, olha só, para quem sabe de geografia, de mapa mundi, você vai ver que a Venezuela, ela está no ocidente. Ela está no ocidente, né? Assim como a Bolívia está no ocidente, a Argentina, nós estamos no ocidente. Então você vê as contradições. A Bianca Routier falou sobre a questão da Venezuela e logo depois fica lá, que é anti-ocidental, você não entende. Na verdade, o patrão deles, os que financiam, os que pagam essa mídia daí convencional que são contra, né? Então, esticam nessa narrativa que o BRICS está muito anti-ocidente. Também não sei de onde, tem vários companheiros aí que ficam falando de um negócio de área de segurança. Não tem nada de área de segurança ali, né? Militar não tem. Tá? Vou repetir para vocês, não tem. O que está sendo discutido ali, quando você ouve falar o Putin sobre nuclear, são materiais relacionados à medicina nuclear, tá bom? A parte de segurança que Xi Jinping estava falando é porque eles têm um problema, a China tem um problema que está se desenrolando com a Índia. Então eles falam sobre esse problema da parte de segurança. Não é assim a nível militar, tá certo? Eu posso usar termos de área de segurança que não sejam obrigatoriamente de uso militar. Mas você vê outros canais aí falando sobre isso, fazendo comparações de armamentos, e não tem nada a ver, tá certo? Então era aquilo que eu estava falando, né? Eles usaram também, olha só, pessoal, uma fake news que divulgaram muito sobre a Coreia do Norte está atuando na Ucrânia. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso daí, assim como os outros países no mundo realizam manobras, treinamentos em conjunto. Assim, os Estados Unidos podem fazer com um monte de gente, mas quando os outros fazem, não pode, é uma ameaça. Não é? Então, era para a Rússia estar fazendo treinamento junto com a Coreia do Norte, mas lá eles têm fronteira, gente, fica poucos 100 quilômetros de distância, Vladivostok da Coreia do Norte. Eles têm fronteira, eles são vizinhos. Tá certo? Não tem nada a ver. Por quê? O que leva você a crer que a Coreia do Norte ia enviar soldados 7.000 quilômetros de distância? A Rússia, por acaso, está sendo ameaçada? Alguma coisa nesse sentido? Então, isso para reduzir aqui, que o objetivo não é esse, de ficar falando sobre isso, é porque a Coreia do Norte nem faz parte do BRICS, tá? Isso é uma fake news. Demetrio Maioli lá na Globo fala, é uma sinofobia, uma russofobia que esses caras espalham, assim como eu falei lá do tal do balão chinês, que era o balão espião, mentira, tá? É fake news que eles espalham por aí. Tudo que não for de acordo
com o que eles são lobistas, né? Tudo que for contrário aos financiadores deles, eles atacam. E a narrativa é a mesma. Você escuta de manhã, de tarde, de noite, de jornalistas diferentes, fazendo a mesma narrativa, tá? Então não tem nada disso aí, coisa militar. Não, a questão da Venezuela, todo mundo já sabia do papel do Brasil. Mas é o seguinte, ó, é o que eu costumo dizer aqui. O Lula tá com o prestígio dele abalado. Tá com o prestígio dele, ficou assim, o pessoal questionou. Pelo seguinte, ó, os BRICS, eles seguem o princípio da não interferência. Você não tem interferência, igualdade, benefícios mútuos. Você não tem interferência. Porque quando aconteceu o problema aqui do impeachment da Dilma aqui no Brasil, o Lula foi preso, os BRICS continuaram a fazer comércio, desde o Temer, parece que deu uma diminuída com o Temer, com o Bolsonaro, teve superávit, isso continuou. Tá? O Lula não se ligou nisso. Então, quando ele barrou a entrada da Venezuela, foi muito em cima dele, tá? A não interferência do Estado, o que o Brasil fazia, mas está sendo obrigado a fazer. E aí eles inventam esse negócio de anti-Ocidente, de que movendo tropas para a Ucrânia, Coreia do Norte, né, da ditadura do Maduro, usam muito isso, que o objetivo deles agora, que não precisa, quer dizer, precisa, nós precisamos do BRICS, o Brasil precisa do BRICS, mas com esse mundo multipolar aí, e o patrão deles, os financiadores dessas emissoras sendo de origem ocidental, vamos dizer assim, né? Eles não querem. Eu já fiz um vídeo falando sobre a doutrina Monroe. A questão da Venezuela é por causa do petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo. A reserva de petróleo do Brasil pode vir a chegar a 20 bilhões de barris de petróleo. A Venezuela são 300 bilhões. Então não tem nada a ver com esse negócio de ditador. Eles querem o petróleo, tá, pessoal? Eles querem o petróleo. Eles não se importam com as pessoas. Eles são capitalistas ao extremo. Se tiver alguma coisa na frente lá, criança, vovó, mulheres, isso que eles usam, eles vão destruir tudo para pegar aquilo, tá? Por favor, não entre nessa jogadinha, não. Então, essas daí foram as principais coisas do BRICS. O Lula está com prestígio abalado, não vai ser a mesma coisa, aquela liderança que ele tinha a nível mundial. Ele está querendo jogar lá com os dois, é o que for melhor para o Brasil. O que é melhor para o Brasil? O que é melhor para o Brasil? Eu não entendi isso. O que é melhor para o Brasil? Né? Se a gente está tendo um superávit aqui e está lá com a União Europeia que nunca arrumou nada, os Estados Unidos aqui são o segundo, mas intervém muito na nossa política, intervém muito, como eu falei, do FMI. Eu vou falar daqui a pouco sobre o resultado das eleições aí, tá? No próximo vídeo. Então, o Brasil ficou queimado. E o Brasil vai assumir a presidência no ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu não estou otimista. O Mauro Vieira, eu achei ele muito frio, achei ele muito... não se misturou. Muito dali ele ficou lá meio que afastado, não tinha muita conversa, era ruim de ver um riso ali. Achei muito
Esse é o bom termo, né? Muito frio. Não foi assim muito amigável. E o pessoal do Oriente, se vocês forem reparar, lá tudo para eles são rituais. Foi o que eu falei até a nível de religião. Não existe líderes das principais religiões. Os fundadores, né, Jesus, Maomé, todos esses líderes que vierem na sua mente, né, Meixo Sama da Igreja Messiânica, todos eles são orientais, tá? As religiões é que foram ocidentalizadas para se adaptar ao capitalismo. Mas a origem mesmo das religiões, elas são orientais, assim fica melhor, afro-orientais, tá bom? Então, sobre o BRICS, finalizando aqui, muitos tratados de cooperação da China com a Índia, vão aumentar o Brasil para os outros anos, ele vai assumir aqui, eu tô achando vai cair, vai diminuir um bocado, o volume de parceria que tinha com a China, seja por problemas ambientais, seja por problemas ideológicos do mundo originário do mundo multipolar. E também, uma outra coisa também, vai ter a Olimpíada do BRICS, como sempre tem todos os anos. Eu vou botar umas fotos aí dos nossos atletas recebendo medalha, que foi em Kazan, lá, né, no Tartaristão. E agora vamos ter nossa Olimpíada do BRICS aqui com o jiu-jitsu. Não sabia que os Emirados Árabes eram apaixonados pelo nosso jiu-jitsu, eles querem o jiu-jitsu lá, já fizeram esse requerimento. E outra coisa que eu queria destacar é a Arábia Saudita. O MBS, que é o Mohammed bin Salman, não compareceu, mas isso daí já era de se esperar. Eles estão meio que em cima do muro, por muitas coisas semelhantes que acontecem aqui no Brasil. Só que o Brasil era mais atuante, era um membro originário, e a Arábia Saudita ainda está, como diz o Pepe, o Pepe fala lá que está em cima do muro, né? O Pepe Escobar diz que estão em cima do muro, e realmente. Mas vamos ver o que vai desenrolar daí. O ano que vem, até 2026, vai ser muito tenso. A escalada de conflitos militares no mundo, a tendência é crescer, porque esses caras aí, eles não são a favor de paz, tá, pessoal? Não, eles fazem imposição. Então sempre desconfia, de repente, se tiver algum cessar-fogo, é só para dar uma descansada. Tá? Eles não vão admitir, não vão de jeito maneira que a China se desenvolva, que quer dizer que ultrapasse, não só, todo mundo fica falando dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos é o líder ali, mas outros países também. A Alemanha já está sofrendo, vai sofrer mais ainda, mas são muito teimosos. O que eles chamam, que a mídia chama de Ocidente, como eu falei para vocês, ali alguns países da Europa, e mais os Estados Unidos e o Canadá, eles são arrogantes, tá? Eles são superiores, são seres superiores, nós somos inferiores. Por isso que eu não sei como é que alguma coisa vai sair daí, algum tipo de coisa com a União Europeia, com os Estados Unidos, se eles nos acham, eles não nos tratam de forma igual. Isso não acontece. Como eu falei lá ou melhor, eu estava falando lá da recepção, quando você recebe essas pessoas lá no Oriente, um tratamento diferente, eles fazem festa, isso ao longo de milhares de anos, tá? São coisas, eles apertam a mão, eles firmam acordos, são rituais que eles fazem. Agora, para esse lado daqui, a gente continua insistindo, sei lá, parece que nós assumimos nosso lugar como colônias. Tá bom, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. Eu vou ficar falando permanentemente sobre os BRICS.
até porque o Brasil vai fazer parte da presidência. Ah, uma outra coisa aqui, uma outra coisa. Ó, a partir de janeiro, vou fazer até um vídeo separado, você vai ouvir falar da Venezuela de novo, bicho pegando lá. Ah, vai piorar, porque é quando lá o Maduro vai tomar posse. Então, as eleições lá, 6 meses depois que tem a posse. E você pode ter certeza que eu apostaria em 80% que vai ter um confronto militar na Venezuela. Tá? A Venezuela é a maior reserva, como eu falei, de petróleo no mundo. Mas isso daí para frente a gente vai colocar melhor em outros vídeos, tá bom? Então compartilhe o vídeo aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Muito obrigado.